Oi pessoal, tudo bom? Tudo bem, galera? Bem-vindos novamente ao canal Passeio na Imigração. Hoje estamos aqui para mais um episódio do quadro A Irlanda que não te E contam. hoje episódio 14, pessoal, nessa série tão amada de todos aí, inclusive da gente, né? E hoje, rapidamente, agradecimentos, tá? Primeiramente ao Matheus Tonoli, que permitiu que a gente voltasse a tomar café aqui no quadro. Muito obrigado pelos cafezinhos. Muito obrigada, Matheus. Se vocês quiserem apoiar o canal assim como o Matheus fez, tem aqui na descrição do vídeo as formas como você consegue fazer isso. E agora o segundo agradecimento, depois do meu golinho de café, a todos vocês que se inscreveram aqui no canal. Estamos quase chegando a 3.000 inscritos aqui, tá? 2.700 e alguns aí. Então, 30. Então a gente quer agradecer, muito obrigado a vocês aí por terem se inscrito e terem ajudado esse canal aí a crescer. E aí, por estarem acompanhando aí os vídeos. Então, sem mais enrolação, pessoal, vamos ao primeiro print da semana. Vamos lá. Oi pessoal, se alguém tiver passado pela mesma situação e puder me dar uma ideia do que é possível, eu estive casada com um indiano que mora e tem empresa aqui. Ficamos 2 anos juntos e eu sou totalmente independente financeiramente, pois ele não queria que eu trabalhasse. Estava apenas estudando. Estou em processo de separação, não somos casados no papel. Alguém tem noção dos direitos? Alguém já passou por isso? Então, essa situação aí é complicada porque, bom, mesmo que ela não é casada, né, que ela está em processo de separação mesmo sem ser casada, ela ficou 2 anos junto. Então, como 2 anos aqui já configura o de facto partner, né, que é como se fosse a união estável aqui, né, da Irlanda, né? Às vezes não precisa nem disso, tá? Normalmente esses 2 anos realmente são para quem tem relacionamento com irlandeses, né? Mas com outras nacionalidades pode ser até menos do que 2 anos. Só que assim, para saber qual é a noção dos direitos, se você teria direito a manter, por exemplo, um visto, né? A pessoa teria que ter informado aqui qual é o visto dela, né? Porque ela falou que é casada com um indiano. Talvez ele tenha cidadania irlandesa, tem muitos indianos aqui que já estão morando há muito tempo e tem já cidadania irlandesa, né? Se for o caso, se ele for europeu e ela teve esse relacionamento com ele, ela poderia aplicar para manter, né, o Stamp 4 dela, se ela tiver o Stamp 4, né? Não está especificado aqui, mas a gente tem um vídeo específico aqui no canal explicando como que você que teve um relacionamento com algum europeu, né, e você tinha o Stamp 4, como você consegue manter esse visto depois que o relacionamento acaba. Então, para quem tiver interesse, tiver essa mesma dúvida, podem ver aqui no nosso canal na playlist de vídeos informativos, tá? É bem recente, inclusive. Mas para ter noção, assim, 100% do que você teria direito mesmo, eu teria que consultar realmente alguma assessoria, né, algum advogado de imigração, tá? Aquela figura mágica que vai poder explicar para você certinho quais são as suas opções, tá? No fim do relacionamento. É um momento de desabafo, galera. Você aí, português ou europeu que não gosta de brasileiros, vão tomar no meio do bando de merda. Esse aqui tá revoltado, hein, com algum português e europeu aí sofreu xenofobia pelo jeito. Então, eu acho difícil, né, que algum português ou um outro europeu que fale português vai estar vendo essa mensagem dele no grupo de brasileiros na Irlanda, mas de qualquer forma, fica dado o recado aí. Próximo. Essa é a Isa Lunardelli Beck. Ela é inscrita aqui no nosso canal. Ela deixou aqui num vídeo nosso, né, daqui do canal, uma pergunta. Acho que foi no vídeo do Stamp 4. Oiê, eu sou cidadã europeia e gostaria de aplicar para o meu irmão. Ele precisa já estar aqui na Irlanda ou posso dar entrada na aplicação dele estando ainda no Brasil? Então, no caso do Stamp 4, que é um visto de reunificação familiar, a pessoa precisa estar na Irlanda, tá? Tanto o europeu, né, quanto a pessoa que vai aplicar para reunificação, tá? Você faz esse processo na Irlanda, você não tem como começar o processo no Brasil. E pelo Stamp 4, né, é um irmão, dá para fazer para irmão, desde que ele seja dependente seu, né? Então ela não tá perguntando isso, provavelmente ela já sabe, né? Ela viu o vídeo, né? Então a pergunta dela foi especificamente isso, né? Se daria pra dar entrada na aplicação no Brasil. Não, tem que entrar primeiro e aí faz o processo aqui na Irlanda. Tem um período, tá? Que ele vai, quando ele chegar, eles vão dar pra ele vai explicar que vai aplicar pro Stamp 4 e eles vão dar esse período pra ele entrar com o processo aqui. 90 dias pra iniciar o processo, tá? Próximo. Bom dia, grupo. Alguém aqui já teve experiência de vir para a Irlanda ou outro país como turista e durante o tempo de 3 meses sair por um final de semana para outro país e voltar? É tranquilo ou há algum problema? Obrigada.
Então, se tiver dentro do período que você tem lá carimbado no seu passaporte, não deveria ter problema. Porém, a pessoa da imigração lá no aeroporto pode achar esquisitos, né, de você sair e voltar, porque você vai fazer turismo num país, a ideia é que você vai de um país para o outro e não fique indo e voltando, né, depois, né? Mas, assim, se você souber explicar certinho por que você precisou sair e voltar, né, a tendência é não ter problema, tá? Se estiver dentro do período. Mas, assim, para saber 100% de certeza, não tem como saber. Isso vai da cabeça do agente de imigração, tá? Então foi curto aqui. Que às vezes a passagem de volta da pessoa tá pro mesmo país que ela entrou, né? Tipo, quando meu irmão foi pra Barcelona. Não, isso dá pra fazer, tá? Só que tem que saber explicar certinho. Se o agente quiser implicar e quiser te fazer perguntas, tem que estar em condições de poder explicar pra ele o que tá acontecendo, tá? Pra ele não ficar desconfiado que você tá tentando fazer alguma outra coisa, tá? Que não deveria. Próximo. Esse aqui é o momento investigação aqui, gente, que teve essa semana num grupo aí. Procura um brasileiro de Dublin, idade entre 36 e 37 anos, que veio do Mato Grosso ou Mato Grosso do Sul. Trabalha em restaurante e esteve no Brasil no final do ano passado. Assunto meio delicado, mas por talvez não saber falar o inglês, acabou se envolvendo com uma menina da Polônia chamada... Inclusive indo para a Itália em 2022. Se alguém conhece ou se você estiver aqui no grupo e viu esse post, deixa uma mensagem que eu explico essa situação no privado. Então, essa fofoca aí, gente, eu não fiquei sabendo dela inteira porque a pessoa realmente não explicou nos comentários, assim. Eu também não mandei mensagem no privado porque eu não tenho nada a ver com isso, né? Essa fofoca pela metade mata o fofoqueiro, viu, gente? Mas assim, se você é um brasileiro aí que veio do Mato Grosso, qualquer um dos dois Mato Grossos aí, e tem essa idade, você conhece uma menina da Polônia, andou se envolvendo com alguma menina da Polônia, talvez você tenha mexido com alguém que você não deveria ter mexido. Então tome cuidado, você que não sabe falar inglês aí, vai pra cima das gringas, né? Tome cuidado, gente, você nunca sabe, né, filha de quem que é, né? Espero que você não tenha feito nada, né, muito grave pra cima dessa menina. Espero que a gente não tenha notícias daqui 9 meses sobre... A Mari, que sempre acompanha aqui os canais de True Crime aqui, capaz de daqui a uns dias ficar sabendo o que aconteceu aí, né? Cuidado, você tá sendo caçado aí, meu amigo matogrossense. Próximo. Oi, gente. Indo para a Irlanda, eu preciso comprovar quanto para ficar no país. Depende, né? É a melhor resposta, né? Depende. Você não falou como você tá vindo, qual é a sua situação. Qual é o tipo do visto? Você vai vir como estudante, você vem como turista? Se for como estudante, tem que comprovar 4.500 euros. Não no aeroporto, né? Mas depois quando você for fazer o visto, né? Você tem que ter essa comprovação aí. Se você vier como turista, vai depender quantos dias você vai ficar. Não tem um valor exatamente definido, vai depender de quantos dias você vai ficar. Espera-se que você tenha em torno de 70 ou 100 euros por dia, mais ou menos, tá? É mais ou menos isso que eles levam em consideração que você tem que ter para quando você vem como turista, tá? Além, lógico, né, da reserva de hotéis, né, do lugar onde você vai ficar, ou carta convite, que seja, né? A passagem de volta. Se você vier como um visto de trabalho, né, aí não tem comprovação financeira, né? E se você vier como europeu também não, com passaporte não precisa comprovar. Não tem que comprovar dinheiro. Assim, é bom que você tenha, né, pelo menos a informação de onde você vai ficar, né, porque eles podem te perguntar também, mas... E por mais que você não precise comprovar, é bom você trazer dinheiro, né, gente? No caso de quem vem com passaporte europeu, se você tem o passaporte físico mesmo europeu, ninguém vai te perguntar nada porque você nem vai passar para falar com o agente de imigração, você vai direto numa máquina lá que escaneia o seu documento e você não fala com nenhum ser humano, tá? Então tá tranquilo. Mas para quem precisa passar lá pelo agente de imigração mesmo, pelo menos, né, a comprovação assim, que você tem onde ficar, né, é importante, né? Gente, é normal mesmo pagar 500 euros por mês pra dormir em um beliche? É sério? É normal mesmo? Tô custando acreditar nisso. Normal mesmo não é, né, cara? 500 conto um beliche, cara. Normalmente beliche tava um pouco mais barato uns tempos atrás, uns 300 e pouco, né? Agora já tem gente cobrando 500. Eu não duvido, tá, que essa aqui é real, tá? Porque tem tudo quanto é tipo de vaga indecente, arrombada aqui tem, né? Tem. Mas, realmente, estão normalizando isso daí, né, gente? Beliche por 500 euros, é um absurdo, né? Mas fazer o quê? O meu colega lá não... Tinha um rapaz, gente, o meu colega que trabalha comigo... essa história, né? Tinha uma pessoa dormindo no sofá deles lá e tava pagando 600 euros. Era 600 euros, enfim, 600 ou 700 euros no sofá, enfim. É horrível. Então eu acho que tem beliche por 500 euros, sim. Próximo. Boa tarde. Espero conseguir alguém que me ajude. Moro no apartamento desde o ano passado e arrumei outra acomodação melhor. Porém, meu contrato só acabará no que vem. Mandei mensagem para a landlady,
E ela me disse que se eu quiser sair, perco o depósito e ainda teria que pagar uma agência para encontrar outra pessoa para o local, já que ela não confia que quem entrar irá cuidar da casa e que terei que pagar a agência até eles conseguirem alguém para o lugar. Porém, estou avisando com 28 dias de antecedência a minha saída. Ela pode pedir isso? Então, vamos lá, por partes. Ela pode ficar com o depósito? Sim. Primeiramente, veja o que você assinou lá no seu contrato. Qual é o tempo de notice, né? Que é o tempo que você tem que avisar, né? Que você vai sair. E qual é o período do seu contrato. Se o seu contrato é, por exemplo, uma locação de 2 anos, se você sair antes de 2 anos, eles têm o direito de segurar o teu depósito, sim, tá? Agora, essa outra parte aqui de pagar uma agência para encontrar outra pessoa, a pessoa que fez o post e que botou nos comentários, sempre parece que a agência ia cobrar algo em torno de 2.000 euros. Só que, cara, isso, eu nunca ouvi falar disso, tá? Tudo bem que a gente tá morando aqui há 2 anos e pouco, talvez quem tá mais tempo aí, né, tenha mais experiência, talvez tenha visto algo parecido, mas eu nunca vi. Pra mim isso é muito abusivo, né? Lógico, gente, 2.000 euros quanto que é o seu depósito? Não, e a pessoa já tá ficando com o depósito justamente por isso. Ela vai ter um período, digamos, de 1 mês inteiro de aluguel Pra achar outra pessoa. Pra poder achar outra pessoa. E aí você, além de dar o depósito, ainda tem que pagar uma agência para procurar outra pessoa, sendo que se você postar em qualquer site aqui, o Daft, ou até em grupo de Facebook, você arranja 100 pessoas em um dia, se você quiser, de candidatos. Não faz sentido nenhum isso daí. Só que é o seguinte, novamente, né? Veja o que você assinou lá no contrato, né? Toma muito cuidado quando for assinar esse tipo de coisa, né? Só que, lógico, né? Se for uma coisa muito abusiva também, mesmo que esteja em contrato, você tem como questionar. Só que aí é aquela, né? Vai ter que contratar um advogado, né? Vai ter que conversar, talvez fazer uma denúncia lá no RTB, né? Que é o órgão que cuida, né, dessas situações em relação à acomodação. Mas o que eu diria é que, assim, perder o depósito, natural, isso é regra. Acontece, tranquilo, tá? Se você realmente não seguir o que está no contrato em termos da duração do contrato, é isso aí. Agora, esse lance aí da agência, eu questionaria sim, porque isso tá muito esquisito, tá? Próximo. Galera, perdi minha carteira com meu GNB e Lipcard. É uma carteira preta. Perdi andando pela praia que tem um farol vermelho. Não sei se perdi no Luas em si ou lá, já que esqueci de passar o cartão quando desci. Se alguém encontrou, me fale, por favor. Vamos lá, gente que gosta de mistérios aqui, né, Mari? Qual que é Vamos lá, as dicas praia... são carteira preta. Carteira preta. Carteira preta. Andando por uma praia que tem um farol vermelho. Qual é a praia que tem um farol vermelho aqui na Irlanda? Quase todas, né? Vermelho é o padrão de farol, tá, gente? Branco e vermelho, tá? Aí não sabe se perdeu no Luas. Aí o Luas ele tem qual linha? 2 linhas, né? 2 linhas, né? Mas ele tem o quê? 4 sentidos, né? Enfim, aí teria que saber isso também. Vai ficar muito difícil, assim, descobrir. Se você perdeu no Luas, vale a pena você ligar lá, eles têm um número de achados e perdidos. Uma coisa que vai facilitar a sua vida é que você não postou como anônimo, pelo menos. A gente não vai mostrar a pessoa, só que então dentro da carteira tem o JNB e o Lipcard da pessoa. Mas assim, quem garante que foi um brasileiro que achou, né? Pelo amor de Deus, também não tem tanto brasileiro assim. Assim, eu ligaria, se fosse eu, né? Eu ligaria lá no Luas, eles têm um número lá de achados e perdidos, tá? Aí você liga e passa os seus dados e vê se tá lá. Outra coisa, se não tiver lá no Luas, procura uma estação de polícia, né, da Garda, e aí reporta lá que você perdeu sua carteira, talvez alguém tenha achado e tenha deixado na Garda, porque esse é o procedimento padrão, tá? Se você achou algum documento, alguma carteira de alguém aqui, você leva em alguma estação de polícia e fica lá com eles, tá? Até alguém ir lá procurar. Então eu faria essas 2 coisas. Ok, postar no grupo, né, vai que, né? Que alguém achou, mas é muito difícil, né? Uma vez eu perdi meu Lipcard de estudante dentro do ônibus e uma irlandesa que encontrou e ela me procurou pelo Facebook, pelo meu nome. Só que eu já tinha cancelado e feito outro. O Lipcard é de boa, porque o Lipcard é só cancelar e fazer outro. Agora o GNIB, né? O GNIB, pra quem não conhece, na verdade é o nome antigo, né? Que o pessoal chama do IRP, né? Que é o cartão de residência, né? É basicamente seu visto, né? Então esse aí realmente é ruim, se você perde é um transtorno para fazer outro, né? Mas eu iria por esses caminhos aí que eu falei, ou lá na Garda e ligar lá no Luas, né? Boa sorte. Próximo. Fala, turma, acabei perdendo o direito de estudar na escola que estou atualmente. Tem como renovar com alguma outra escola? Estou com o visto atualizado até então. Esse eu gostei da forma como ele colocou. Ele perdeu o direito de estudar na escola que ele está atualmente. Ele foi expulso, é isso? Parece a pessoa não especificou aqui, né, o que aconteceu exatamente. Se ela realmente foi expulsa
ou se ela não estava mais indo, né? E aí por causa do attendance está muito baixo, a escola expulsa mesmo, tá? Então ele teria que saber isso, na verdade, para saber responder essa pergunta, porque ele colocou, tem como renovar com alguma outra escola? Tem. A renovação você faz com a escola que você quiser. Você não fez o primeiro período aí do visto, né, de estudante, o primeiro intercâmbio com uma escola que você não gostou, você vai lá e escolhe outra escola e quando for renovar, renova com ela. Inclusive outra cidade. Não precisa nem fazer na mesma cidade que você fez o primeiro curso. Mas Só que se a pessoa foi expulsa? Se a pessoa foi expulsa por causa de attendance, né, tipo, ela não tinha a frequência necessária, ela não vai conseguir renovar o visto, tá? A escola vai reportar para imigração, pessoal. Não, e mesmo que não chegue a reportar para a imigração para cancelar o visto, quando ela for renovar, ela precisa apresentar aquela carta de attendance, né? E a escola não vai dar uma carta de attendance para ela, porque mas ela... dificilmente a escola não vai entrar em contato com a imigração para falar Não que vai, expulsou não vai, mas... a pessoa. Mas independente disso, ela vai precisar da carta do attendance, né? Então não vai ter como... Mesmo que a escola que dê a carta de attendance, o attendance vai estar muito baixo, ela não vai conseguir renovar, né? Então, não vai conseguir renovar. Então teria que ser isso. Se o seu attendance está ok, você perdeu o direito de estudar lá por outro motivo, sei lá, se você se desentendeu com alguém lá, não sei o que aconteceu lá. Se o attendance estiver ok, você consegue. Agora, se o attendance estiver ruim, aí não consegue. Pessoal, eu e meu esposo vamos nos mudar em janeiro, fevereiro de 2025. Já estamos de olho nas passagens e pensamos em comprar somente ida, até porque iremos para morar. Meu esposo tem a cidadania italiana. Só que vi que algumas pessoas sugeriram comprar passagem de ida e volta, porque a imigração deporta se estiver só com passagem de ida. Alguém já foi somente com a passagem de ida? Mas seu marido tem a cidadania italiana. Não, então não precisa de passagem de volta, tá? Não sei quem deu essa informação para você de que precisa, porque senão a imigração deporta ou barra a entrada. Não no caso de quem tem cidadania europeia, não, tá? Nem ele e nem ela precisa, né? Não, ela como cônjuge dele, ela só precisa levar junto a certidão de casamento, né? Se forem casados, né? Tem que estar traduzida. Colocou meu esposo, né? São casados, né? Então tem que estar traduzida para o inglês, né? E aí leva junto com você, mas... E aí quando você chegar, você fala que você vai aplicar pro Stamp 4. Vocês chegam pro agente da imigração, ele vai perguntar qual é o motivo da viagem de vocês, vocês vão falar, a gente veio para morar. Ele fala, tá, então aí vai olhar seus documentos, vai ver que um tem o passaporte europeu e você não tem, ele vai pedir lá para olhar a sua certidão de casamento. Aí ele vai olhar a certidão de casamento, vai carimbar seu passaporte lá com aquele prazo de 90 dias para aplicar pro Stamp 4 e vai deixar vocês entrarem. Então não tem por que ter passagem de volta, tá? Nesse caso aí não precisa. Passagem de volta é para quem vai como turista ou como estudante. Aí tem que ter a passagem de volta, senão realmente vocês podem barrar a entrada sim, tá? E aqui fizeram uma pergunta adicional aqui nos comentários desse mesmo post aqui, né? Aproveitando a pergunta, no caso, o marido com cidadania e a esposa sem cidadania, não precisa comprovar renda? Não na hora que você chega, tá? Quando você estiver lá no aeroporto, você não precisa comprovar renda nenhuma. Você vai só comprovar a renda, né? Na aplicação do Stamp 4 pro cônjuge, tá? Então tem um vídeo aqui no nosso canal explicando certinho como é que funciona isso, mas no aeroporto você não faz nada, não precisa comprovar nada de renda, tá? É só depois. Depois de entrar. Próximo. Boa noite a todos. Alguém que já foi para Portugal trabalhar e juntar dinheiro para fazer o intercâmbio, pode me falar como foi a trajetória? Ideia péssima, né? Principalmente em Portugal atualmente, né? Quem tiver com essa ideia na cabeça de eu não tenho dinheiro todo ainda para Irlanda, então eu vou passar em Portugal primeiro, fazer uma grana lá e depois ir para Irlanda, se informe como está a situação atual de Portugal, tá terrível lá, tá, gente? Sem querer desanimar a galera, mas assim, preços de aluguéis subiram muito e os empregos lá pagam muito mal, tá? O salário mínimo lá de Portugal é terrível, eu acho que é metade do que aqui da Irlanda, né? Então a maioria das pessoas que estão lá não conseguem juntar dinheiro de jeito nenhum. Se conseguem algum dinheiro é só para se manter lá, assim, ainda passando perrengue, tá? Então se informem bem antes. Inclusive essa semana agora que passou, né, dia 4 acho que foi agora, mudou, né, as regras lá de Portugal em relação às manifestações de interesse, né? Que era quando o pessoal entrava como turista e queria ficar lá em Portugal, fazia manifestação de interesse, se conseguia um emprego, alguma coisa assim. E mudava o visto. Mudava o visto, agora já não é mais permitido, tá, gente? Já tem que sair do Brasil com ou aquele visto de procura de emprego ou já um visto de trabalho mesmo, né? Para poder chegar em Portugal. Então agora, inclusive, tem muita gente saindo lá de Portugal porque justamente não vai mais conseguir aplicar nem para manifestação de interesse, né? Então tá pior ainda a situação lá, né? Então, né, se informem sobre como está a situação atual, tá, gente? Entrem nos canais aí, nos grupos de Portugal, quem tem interesse, que vai ter muita informação. Inclusive, acho que tem muito mais canais, né, no YouTube sobre Portugal do que tem sobre a Irlanda, tá? Então é mais fácil ainda de conseguir informação de lá do que daqui. Tem muito mais brasileiros em Portugal do que tem na Irlanda, né? Muito mais, né? Esse aqui é outro comentário que fizeram aqui no nosso canal, no último vídeo aqui. É do Caio Henrique 1467. Caio Henrique.
Muito bom esse formato, ele elogia aqui o nosso canal, tá, gente? Muito obrigado pelo elogio. A pergunta dele é o seguinte, ele está indo com um irmão em 2025, em abril, para Dublin, com passaportes portugueses. Então, ok, eles têm dupla cidadania. Eles querem usar o dinheiro do depósito do aluguel que eles têm guardado para comprar uma caravana, alugar um terreno privado e morar nela. Já vimos alguns vídeos de pessoas que moram em Dublin de motorhome, mas ainda não vimos nada sobre caravanas. Se vocês conhecerem alguém que viva dessa forma ou souberem como funciona a questão legal de moradia em caravanas, poderiam compartilhar essa informação? Então, eu fiz uma pesquisa, eu não conheço ninguém que mora desse jeito aqui, tá? Gente, pra quem não sabe, caravana é tipo um trailer, aquele que é puxado pelo carro. Não é um motorhome. O motorhome é um caminhãozinho, uma van, né? Um caminhãozinho, né? Que você dirige. Você dirige mesmo, né? A caravana não, a caravana é só aquela parte de trás que você liga no carro. Você tem que dirigir o puxa, carro e puxar ela. Você precisa de um carro para puxar aquilo, né? Mas de qualquer forma, assim, eu não conheço ninguém que mora dessa forma, mas eu dei uma pesquisada, tá? E pelo que eu pesquisei aí, Caio, e quem mais tiver interesse nessa informação, não é possível morar permanentemente em trailer aqui na Irlanda, tá? Existem locais específicos aqui para camping, né? Mas eles só funcionam em algumas temporadas. E mesmo alguns que funcionam aí meio que permanentemente, né? Eles não podem abrigar as pessoas por exemplo, um ano inteiro, por exemplo, sabe? Tem um período. Tem um período máximo, porque primeiro que fica muito caro, né? Porque os aluguéis desses acampamentos aí não são baratos, tá? E eles alugam o próprio motorhome, ou que seja o trailer que fica estacionado lá, né? E acaba saindo muito caro para longos períodos. Isso aí é mais pra gente que realmente tá de férias e não quer pagar hotel, que hotel é absurdo o preço de hotel, né? Então quando vão ficar uns períodos maiores, acabam ficando nesses acampamentos, assim, nesses locais de camping aí com motorhome ou trailer, que seja, né? Só que para longo prazo fica inviável, que vai ficar muito caro e a legislação aqui não permite isso, tá? O pessoal não pode morar permanentemente nesses lugares. E tem mais uma coisa, gente, porque para você ter a caravana você precisa ter o carro. E para você ter o carro aqui, você precisa pagar o seguro. E para conseguir um seguro, você precisa de um comprovante de residência numa residência fixa, que não pode ser Não pode ser a caravana. Então você vai ter que ter uma casa para poder comprovar, né, pra você ter o carro e pagar o seguro pra você poder ligar a caravana. Aí ele falou aqui em alugar um terreno privado e botar, né, no caso do trailer lá, né? Eu pesquisei sobre isso. Em áreas urbanas aqui não é permitido, tá? Você não pode, por exemplo, se eu tenho um motorhome e eu estaciono na frente da minha casa e quero usar como um quarto extra, eu não posso fazer isso, tá? Inclusive, se os vizinhos denunciarem, a prefeitura vai lá e dá um jeito de fazer tirar de lá. Você poderia até armazenar esse motorhome e deixar ele parado sem você estar utilizando, ele não pode estar ligado em energia, nem água ou esgoto, que seja, né? Durante 9 meses nos fundos da sua casa, nem pode ser na frente. E ainda tem que estar todo meio que escondido lá, não pode ser um local meio aberto, não pode ser perto de via urbana, enfim, é cheio das restrições, tá? Inclusive para quem tem uma casa, né, e quer deixar o seu motorhome estacionado na casa. Então, cara, não é uma opção, tá? Nas áreas rurais eu vi aqui que existe, né? Você até poderia deixar num campo aberto, assim, mas tem as restrições, assim, em relação à distância que tem que ficar de uma via, né? E se for configurado que você vai morar ali mesmo, você teria que aplicar para uma permissão da prefeitura. Então, ou seja, não, cara, acho que é por isso que ninguém faz isso aqui. A única forma de ficar desse jeito que é permitido não vai ser para você, né, imigrante, é só para um grupo muito específico de irlandeses aqui, que são os travelers. São as comunidades aqui de nômades que existem aqui na Irlanda. Até se vocês quiserem, uma hora dessa a gente pode fazer um vídeo falando sobre eles. É uma espécie de ciganos, embora eles não gostem de ser chamados de ciganos, tá? Mas eles são pessoas que normalmente eles não têm residência fixa aqui, né? Eles ficam locomovendo. Passando de lugar em lugar aqui. Eles ficam durante um tempo no local e depois eles se mudam e eles têm esses trailers, essas caravanas. Mas eles são uma situação muito especial aqui, tá? Eles têm uma série de benefícios aqui que não se aplicam para o resto da população irlandesa e muito menos para imigrantes, tá? Então, a menos que você seja confundido com um traveler, acho que não vai rolar não. Não vai dar certo. Infelizmente, porque realmente tem gente que gosta, né? E seria uma alternativa mais barata. Em alguns países é possível, mas aqui na Irlanda não, gente. Pelo menos não até onde eu consegui pesquisar e obter informação, não é possível, tá? Então, galera, essa foi a última pergunta de hoje. Espero que vocês tenham gostado, né? Continuem acompanhando o nosso canal. Quem não é inscrito, por favor, se inscreva para ajudar esse canal aqui. A gente agradece muito, a gente fica muito feliz quando vê que a galera tá se inscrevendo, porque o canal tá aumentando aqui o número de inscritos, né? E principalmente a gente fica mais feliz ainda quando vocês comentam nos vídeos, né? Deixa o joinha. Deixa uma pergunta, deixa alguma sugestão. É isso aí, galera. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau. Até a próxima, gente. Beijo.